Fala pessoal, beleza? Complementando, acho que o último vídeo do como fazer a instalação de driver NVIDIA notebook Dell G15, né? E outros notebooks também que utilizem placas de vídeo mais recentes, a partir da série GTX 16, 50, 60, enfim, e da RTX 2050, 2060 e dessas placas, né, mais modernas. A ideia desse vídeo aqui é facilitar para o pessoal que, caso venha a ter dificuldades na instalação do driver NVIDIA, o intuito então desse vídeo é ajudar. Esse notebook aqui é um Dell G15 sobre aqui, ó, e detalhe de sistema. Então é um Dell G15, é o 5530. Ele tem um gráfico NVIDIA, né? É um RTX 3050 e esse notebook ele trabalha com aquela tecnologia de driver de gráficos comutáveis, né? Ele tanto usa Intel quanto NVIDIA. Ele usa Intel para processos mais, digamos assim, menos pesados, menos intensivos, e os gráficos NVIDIA para processos mais intensivos, tá? Eu estou usando aqui ele com X11, mas porque essa versão aqui do Gnome A46, na versão 47 eles já mudaram isso para quando você usa NVIDIA com o Gnome 47, ele já permite você usar a seção Wayland, né, de protocolo de janelas. Então, que eu inclusive acho melhor do que o X11, porque é um novo padrão, né? As coisas tendem a migrar para Wayland cada vez mais, ok? Bom, enfim, vamos lá. Eu vou usar aqui uma máquina virtual para fazer a explicação do processo inicial. Nos outros tutoriais eu acabei usando o Gnome Boxes, né? Tentei deixar tudo mais ou menos parecido em todas as distros, por exemplo, que nem usar Gnome, e tentar usar os aplicativos os aplicativos iguais o máximo possível, mas infelizmente aqui no Ubuntu deu algum problema com o KVM, e quando você faz a instalação do Gnome Boxes aqui, ele dá algum erro maluco aqui com o Ubuntu, e enfim, talvez esse seja um dos motivos nos quais o Ubuntu não está mais tão interessante assim para pessoa que está começando no Linux, né? Porque o Ubuntu, infelizmente, ele parece que a Canonical, né, a empresa que é dona do Ubuntu, parece que eles estão mais focados em coisas relacionadas a servidores e IoT, e a parte de experiência de uso, né, o desktop, infelizmente parece que ficou em terceiro ou quarto plano para eles, mas enfim, é coisa que acontece. Agora tá para sair uma versão mais recente, né, acho que é a 25.10 do Ubuntu, daqui a pouco sai, e talvez traga melhorias, acredito que vai trazer melhorias, mas vamos lá. Vou criar aqui uma nova máquina virtual, instalação manual, vou colocar aqui como Ubuntu, avança, aqui eu vou colocar 6, né, 6 CPUs, aqui eu vou colocar 8 GB de RAM, tentar deixar ele mais espertinho, né. Selecionar e criar armazenamento, vou usar aqui, ó, esse aqui, escolher esse volume, vamos ver se vai. Tudo bem, pronto, criou, iniciou. A ideia aqui é só basicamente mostrar como fazer o processo, né, de instalação, porque no Ubuntu aqui é muito simples, tá? Diferente, por exemplo, lá do Arch Linux, ou do Manjaro, ou de qualquer outra distro assim, ou que nem o caso, por exemplo, do Fedora, aqui não vai envolver nada de assim,
coisas relacionadas a linha de comando e tal. Aqui o negócio vai ser bem mais simples. Tô demorando aqui para iniciar. Vou voltar aqui para deixar em tela maximizar, né? Iniciou. Demorando bem. Demorando mesmo, hein? É que da outra vez eu tava usando o Gnome Box, parece que ele tem uma integração melhor aqui com o Gnome. Aqui acho que é o Virt Manager, se eu não me engano, né? Ele talvez demore um pouquinho mais, mas enfim, pode ser também que só impressão minha. Enquanto está carregando aqui, o negócio está meio devagar. Esse notebook ele consta com uma tecnologia de como tá o gráfico. Deixa eu abrir aqui de novo. Vou colocar aqui acessibilidade, ampliação. Deixa eu aplicar aqui. Quando você entra na BIOS apertando F12, você liga o notebook apertando F2, ele vai entrar na tela de BIOS aqui, certo? Se você chegar aqui na aba Display e vir aqui na parte de baixo, vai ter a opção de habilitar ou desabilitar o gráficos híbridos, tá? Esse Advanced Options. Só que aqui é o seguinte: se você fizer essa alteração, reiniciar o PC, né, reiniciar o notebook, ele vai, entre aspas, estar usando a placa dedicada como placa principal. Só que acontece com o tempo não, né? Quando você vai fazer a instalação do driver proprietário, né, do driver NVIDIA e tal, ele até funciona, mas se você não fizer a instalação do driver Open, ele vai ficar travando. Por quê? Porque esse driver, mesmo estando funcionando aqui no caso como o driver primário, né, o principal, ele ainda tem que passar a estrutura que é feito, né, esse sistema híbrido, e parece que para passar aqui nesse monitor ele tem que passar pelo driver da Intel para funcionar aqui no monitor. Se você põe, por exemplo, na saída HDMI, aí já funcionaria direto na placa, na saída de vídeo da NVIDIA. Então, assim, fazer esse processo de desativar aqui os drivers, o sistema híbrido, ele não significa que vai ficar bom, não. Fora o problema de consumo, né? Porque você vai ficar com o driver dedicado funcionando, a placa dedicada funcionando o tempo todo, enfim, e aí é um problema sério. Isso transcorre nesse outro problema aqui, tá? A NVIDIA, ela está fazendo a transição para suportar os módulos de kernel open source apenas nas placas mais novas. As placas mais antigas da série Maxwell, tá vendo? Séries Maxwell, Pascal e tal, elas não vão suportar esse módulo de kernel NVIDIA Open. Ele tem que continuar usando um módulo de kernel de NVIDIA proprietário. Mas as placas mais novas, que é o caso aqui da Turing, Ampere, que é a minha, essa da Lovelace, se não me engano é as 4000, né, e essa Hopper, se não me engano, não sei, enfim, é os codinomes que a NVIDIA dá lá para as placas de vídeo delas. Então as placas mais modernas, ele já tem que fazer o uso ele recomenda já fazer a troca para o módulo de kernel Open, tá? Que é o NVIDIA Open. NVIDIA Open é diferente daquele daquele kernel Nouveau, tá? Aquele kernel Nouveau, ele não tem nada a ver aqui com o que a NVIDIA dá como opção para, por exemplo, usar o CUDA, usar o DLSS, usar as tecnologias da NVIDIA. Com esse NVIDIA Open você pode usar tudo isso. Agora com o Nouveau você não consegue usar nada disso, porque aí é feito de outra forma. O driver de kernel é o Nouveau e o driver de user space é o Mesa. Então acaba sendo diferente daqui. Então não pode confundir o driver open source com o módulo de kernel open source. São duas coisas distintas, tá? Eu sei que parece meio confuso, mas enfim, é isso aí. É só você entender como NVIDIA Open que você já vai matar a charada, tá? Enfim, aqui tem mais explicações e coisa e tal. Não vou entrar muito em detalhes disso aqui, só tô colocando isso aqui para mostrar, né, da onde vem essa informação.
Acredito que aqui agora já vai estar. Convidados estão em execução, mas tá bom, onde que tá a execução? Desligou? Não entendi, foi nada. Vamos lá. Achei que o negócio estava funcionando aqui. Dificuldade, hein? Então, assim, dessa parte em si da instalação, é basicamente só para mostrar alguns detalhes, tá? Como fazer essa instalação. Vi também o vídeo de um colega, tem também um Dell G15, talvez até marque ele. Na verdade foi por causa do vídeo dele que me deu interesse em fazer esses vídeos aqui também, porque eu vi que ele usou um método lá para manter um kernel mais antigo, forçando o uso do driver NVIDIA proprietário de kernel. Só que assim, pode até funcionar, né? Mas conforme o tempo passa, o suporte dos kernels mais antigos ele deixa de existir, e aí o próprio sistema não dá muito certo, sabe? É meio que, entre aspas, fazer uma gambiarra, então não dá muito certo. Eu acho que a melhor alternativa que tem é você fazer a instalação do módulo de kernel NVIDIA Open mesmo, tá? Até porque é o módulo que a NVIDIA está escolhendo para dar suporte para Linux. Eu não tô entendendo por que o negócio tá demorando tanto aqui. Infelizmente, viu? Infelizmente o negócio aqui tá esquisito. Eu não tô com muito tempo pra continuar fazendo isso. É uma pena, viu? É uma pena que o negócio não tá indo. É uma pena mesmo, mas enfim. Não sei se eu vou ficar perdendo mais muito tempo com isso aqui, não. Talvez eu mostre aqui direto no gerenciador de programas aqui do próprio Ubuntu, que é a instalação, tá? Enfim, vamos lá. Que é o seguinte, a primeira vez que você faz a instalação, ele vai te perguntar se você quer fazer a instalação usando drivers proprietários, né? Codecs e tal, ou não fazer fazer a instalação sem esses codecs proprietários, drivers proprietários. É basicamente escolher não, tá? Faz a instalação sem nada, o sistema vai iniciar normal, não vai dar problema. E nossa, eu acho que tá meio quebrado aqui, ele tá executando em segundo plano, sei lá. Não sei, ficou meio esquisito esse negócio do KVM aqui, também não entendi porquê, olha lá, tá vendo? Também não entendi porque deu problema no KVM, mas enfim, é coisa de Ubuntu, né? O pessoal pergunta depois por que o Ubuntu está deixando de ser usado, aí talvez a resposta seja uma dessas aqui, né? Coisa que não deveria dar problema, que nenhuma distro deu problema, no Ubuntu dá problema. Então, tá aí talvez um dos problemas do que o Ubuntu está deixando de ser relevante para coisa mais moderna, digamos assim. Mas enfim, quando você faz a instalação, sem escolher sem instalar os drivers proprietários, ele vai vir marcado aqui, ó, tá? Vai vir com o Xserver Shore, o Nouveau, esse driver aqui, tá? O Shore Video Nouveau, ele vai vir habilitado por padrão, porque você não instalou nenhum driver, tá? Aí, depois que você faz a instalação, completou toda a instalação, fez todo o processo, você vem no terminal e digita assim, ó, sudo apt update. Ele vai atualizar a base, os repositórios, então ele vai verificar tudo que tem de atualização possível, sincronizar com o repositório lá. Depois você vai fazer sudo apt upgrade. Aí ele vai fazer a atualização do sistema em si, tá? Aí você pode fazer distro upgrade, coisa e tal, enfim. Mas a atualização do sistema em si é essa daqui. Fazendo isso daqui, você reinicia a máquina, tá? Vai lá, depois você terminou de fazer a sua atualização. Se você quiser, você pode vir por aqui também no... acho que é... o que era? Nossa, faz tanto tempo que eu não uso Ubuntu. Atualizar softwares, alguma coisa de atualizar software. Aqui, ó. Pode usar esse atualizador de software também. Ele vai fazer a mesma coisa
aquele comando que eu passei no terminal ali, exatamente a mesma coisa, está atualizado. Aí você faz o reiniciar, você não vai instalar nada ainda de gráfico, de driver gráfico, você só vai reiniciar, e a partir do momento que você volta, tá? Faz o login novamente, aí você vem aqui nos drivers, né, na instalação de drivers adicionais, aí vai fazer a busca aqui para verificar os drivers adicionais disponíveis, aí você vem nesse aqui, tá? Open Kernel, NVIDIA Driver Open Kernel, e aí você vai atualizar para o mais recente, que no caso é o 570, tá? Tanto faz você instalar o 570, o 550, mas para as placas mais modernas pode instalar o mais atual, que não vai ter problema nenhum, desde que seja esse Open Kernel, tá? Se você for instalar, por exemplo, aqui, ó, 570, cadê 570? Aqui, ó, por exemplo, se você for instalar assim, ó, o NVIDIA Server Driver Metapackage para NVIDIA Driver, tal, proprietário. Esse driver aqui, se você instalar no notebook, ele instala, mas muito provavelmente quando você reiniciar, ele vai ficar travando, vai ficar dando problema, tá? Vai ficar enchendo o saco. Então, para evitar esse tipo de problema, você vem aqui, ó, nesse kernel open aqui, ó, no Open Kernel, aliás, vem no Open Kernel, pode fazer a instalação do mais recente. Essa dica, lógico, que eu estou dando é para o pessoal que está usando placa de vídeo mais moderna, tá? Tanto desktop quanto no notebook. Quem tem série 900, série 1000, aí esse processo aqui não serve para pessoa, tá? Para quem tem placa mais antiga, tem que usar aqui o driver da NVIDIA mesmo, tá? Ele não pode ser esses driver open não, porque a placa não suporta, ok? Então, aí só vem aqui, põe aqui para aplicar, as alterações, ele vai fazer o download, vai fazer a instalação, e aí depois que tiver terminado vai aparecer aqui para você poder reiniciar o sistema. Aí você põe para reiniciar o sistema, e quando o sistema voltar ele vai estar funcionando tudo certinho como está aqui, tá? Lembrando que aqui está em X11, não tem o Wayland nessa versão do GNOME, tá? Então pode ver que aparece até como a opção de você trocar aqui para quem não tem aquela função na BIOS, né, de ativar ou desativar o driver NVIDIA como principal. Por aqui você consegue fazer essa alteração. Só que esse driver ele não traz, diferente das placas de vídeo, né, que tem opção de alterar fan. Aqui nesse caso aqui você não consegue alterar fan não, tá? Então meio que não tem muito o que fazer. Como que você faz para resolver o problema de temperatura? Você vem aqui, ó, opção de modo de energia, você põe em desempenho. Colocando em modo de desempenho, ele vai fazer com que tudo funcione em maior desempenho, mas também a ventoinha ela trabalha com mais velocidade. Se você vem aqui e deixa no padrão, que é balanceado, se você deixa aqui em balanceado, essa temperatura aqui vai subir lá para uns 50 e poucos graus, 55 graus. Tá? Então eu particularmente sempre uso em desempenho, tá? Eu prefiro que o sistema fique um pouco mais geladinho, assim, um pouco mais frio, embora que essa temperatura ainda para mim está um pouco alta para um gráfico que está só em segundo plano, ok? E é basicamente isso. Acredito que nas novas versões do Ubuntu já esse problema de estar o Wayland funcionando com o NVIDIA já vai ter sido corrigido, tá? Aqui pode fechar tudo, e aí depois que a pessoa reiniciar o sistema vai estar funcional, vai estar tudo funcionando tranquilo, beleza? Era basicamente isso. Terminando, né, com esse tutorial entre aspas que não deu para funcionar com a máquina virtual, mas infelizmente eu estou meio sem tempo. Acredito que para a pessoa que tem Ubuntu consegue fazer a instalação. O Ubuntu é bem simples de fazer a instalação desses drivers. Quem tem Fedora eu já fiz um passo a passo, também não é difícil, e o Arch é um pouquinho mais difícil, mas assim é meio que leitura, você vai fazendo leitura, né? A arte é o modo de arte das coisas, de fazer as coisas. Então quem prefere usar o sistema arte tem que estar disposto a se enquadrar na forma arte de ser, né? E é isso aí, tá? Então, um abração para todo mundo. Espero que esses problemas com driver NVIDIA, a partir do momento que cada vez mais for ficando enraizado na cabeça do pessoal que usar o driver proprietário de kernel é só para as placas mais antigas, essas placas mais modernas só use esses drivers open,
a pessoa não vai ter mais problema com a NVIDIA, porque eu falo porque eu tive problema, tá? Esse notebook ele veio com o Ubuntu da Dell. Falar nisso, acho que é uma informação até interessante, tá? Dell. Se você precisar recuperar o sistema da Dell, mesmo sendo que aqui ele aparece o Windows, tá? Mas aqui, se eu não me engano, ó, essa ferramenta aqui, ó, aqui ele aparece no Windows, ele fala para você reinstalar o Microsoft Windows no seu computador. Mas isso daqui, na verdade, ele vai baixar uma ferramenta da Dell, e aí você vai precisar colocar o serial, se eu não me engano, do seu computador lá nessa ferramentinha. Só que essa ferramenta só funciona no Windows, então ou você vai precisar criar uma máquina virtual rodando Windows, ou então você vai precisar ter uma partição Windows funcionando no seu computador para você usar a ferramentinha da Dell. Aí ela faz o download da imagem do disco da Dell, tá? E aí você pode reinstalar no seu computador e ele vai ficar como se fosse saído de fábrica, tá? É uma ferramentinha que é bem específica mesmo. Para quem tem Dell, que nem é o meu caso, o software original dele, o sistema operacional original dele é esse aí. Interessante, tá? Mas enfim, é basicamente isso, só uma curiosidade. Acredito que esse tutorial vai servir para outras pessoas também que tenham placas de vídeo NVIDIA mais recente, estejam tendo problema com travamento. Eu particularmente sempre prefiro usar o Wayland, tá? Fiz testes já comparando o X11 e o Wayland, fiz testes já fazendo comparativo entre o driver proprietário, quando funciona, né? No caso aqui no meu notebook, porque muitas das vezes ele trava, mas quando ele funcionava versus esse kernel open aqui, o desempenho é o mesmo, não muda. Com esse kernel open a saída HDMI funciona, é sem problemas. Com esse kernel open tudo funciona, tá? Então é basicamente isso. E bom, um abraço para vocês aí, acredito que tenha ajudado, tá? Falou e tchau, tchau.